O Deus do Antigo Testamento era mau? Será que ele era intolerante e punitivo? Você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Como nós já falamos na introdução, o nosso estudo hoje será sobre o Deus do Antigo Testamento. E por que vamos falar sobre esse tema? Exatamente porque, assim como muitos outros temas bíblicos, há uma má compreensão com relação à pessoa de Deus no Antigo Testamento. E isso não é algo novo. Isso é algo que já vem de muito tempo, lá dos primórdios do cristianismo. Já haviam pessoas que entendiam que Deus então era um Deus mau. E infelizmente, mesmo em nossos dias, e principalmente em nossos dias, dado a pós-modernidade, a descrença e o ataque a tudo que está relacionado com a palavra de Deus e também com a própria pessoa de Deus, muitos acabam crendo e muitas dessas crendices populares têm por muito tempo sido disseminadas e muitos acreditam então que o Deus do Antigo Testamento realmente era mau, que ele era punitivo, que era intolerante, que era impaciente, quando o Deus do Novo Testamento, então Jesus era agora então um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que estava ali pacientemente aguardando e derramando sua graça para salvar a todos. A pergunta é, será que é isso que a Bíblia nos fala? Será que realmente esse pensamento aí fora de que Deus era mau, Deus era punitivo, realmente concorda com aquilo que a Bíblia nos revela? Por isso que é importante que você estude a palavra de Deus. Por isso que é importante que você esteja aqui acompanhando os vídeos. E também que você compartilhe com outros, para que outros possam aprender. Então, se você ainda não é inscrito no canal, também aproveite a oportunidade e se inscreva. Da mesma forma, também compartilhe com outros, para que mais pessoas possam entender aquilo que realmente a palavra de Deus nos fala com relação a esse tema. E como eu disse, nada melhor que a palavra de Deus para nos dar entendimento. Quando nós vamos para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 7, nós vamos ler ali algumas palavras de Deus. Palavras essas que Deus pronuncia, não só com relação ao seu povo, mas falando ali também com o seu propósito e o seu objetivo com relação às outras nações. Como eu já tenho dito em outros vídeos, Deus chama Israel com um objetivo. Ele quer que eles sejam suas testemunhas, que por meio deles as outras nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro, serem levadas de volta ao conhecimento do Deus verdadeiro, que o conhecimento do Deus verdadeiro fosse restaurado, porque agora muitos estavam distantes de Deus. E Deus escolhe essa nação, esse povo, para fazer um modelo, para dar a eles o conhecimento. E agora, a partir deles, então, disseminar esse conhecimento a outros, levar outros também, por meio do conhecimento e por meio do agir e das bênçãos que Israel receberia, a também buscar esse Deus, a crer nesse Deus. E agora Deus restabeleceria, então, sua relação com o ser humano, também abençoando as outras nações ao redor de Israel. Mas o problema é que muitas vezes o próprio povo acabava se distanciando. O problema é que muitas vezes o próprio povo acabava desobedecendo. E por isso Deus mandava seus profetas, para que viessem ali para exortar, para chamar a atenção, para que fizessem com que o povo voltasse então à obediência e seguissem o propósito que Deus havia determinado para eles. E o capítulo 18 fala um pouco sobre isso. Deus ali falando ao profeta Jeremias, ele diz que ele deveria ir à casa do oleiro, a casa daquele homem que trabalhava então ali, agora com barro, para que pudesse fazer ali então vasos. E esse homem agora então, Jeremias vai lá na casa dele e ele está realmente trabalhando em cima de um vaso. E diz ali o relato que de repente aquele vaso agora ele se extravia e aquele homem então recomeça ali um trabalho para que possa então fazer um vaso conforme era o seu propósito inicial. E Deus aplica agora essas palavras a Jeremias falando com relação ao povo de Israel, dizendo ali também que se não era possível que assim como aquele oleiro, ele também não podia fazer de Israel algo que era da vontade dele. E é dentro desse contexto que ele agora vai pronunciar essas palavras que nós vamos ler a partir do verso 7. Ele diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Aqui nós vamos ver então agora Deus, ele aqui apresentando algo que seria algo corrente,
durante todo o Antigo Testamento, uma forma de Deus agir com as nações, com os povos que estavam ali agora relacionados com o contexto do seu povo, do povo de Israel. Mas também, claro, que se aplicava à própria nação de Israel. Mas Deus ali ele diz assim, que se ele houvesse ele de alguma forma agora entendido em seu coração que aquele povo merecia agora sofrer as consequências de suas escolhas, se houvessem procedido com maldade, que Deus agora então ele viria para colocar ali o castigo, a punição que eles mereciam. Mas diz que se eles se arrependessem, Deus então também se arrependeria e não poria sobre eles o mal que havia determinado. Da mesma forma, o texto diz que se Deus quisesse abençoar uma nação e um povo, e agora esse povo deixasse de praticar aquilo que era certo, viesse a praticar a maldade, a desobedecer, muitas vezes até afligindo e prejudicando ao seu próximo, Deus então também agora se arrependeria dessa bênção que é derramar. E agora então viria e daria a eles então a punição e as consequências com relação àquilo que eles haviam praticado, haviam plantado. Então nós vemos aqui agora Deus ele demonstrando aquilo que seria, como eu disse, o agir dele durante todo o Antigo Testamento. Por que a gente vê isso, né? Por que Deus ele agia dessa forma? Quando a gente vai para o capítulo 17, a gente vê Deus falando ali, né, sobre a questão do pecado e como ele destrói o ser humano. E dentro desse contexto ele diz assim, que maldito era o homem que fazia do homem, né, o seu objeto de confiança, que dependia do homem para alcançar ali então sua segurança, para que pudesse ali então agora buscar socorro. Ele diz assim, mas feliz, bem-aventurado era aquele que confiava nele. Por que ele diz isso? Ele diz logo em seguida, porque o coração do ser humano é enganoso. O pecado trouxe essa mudança na natureza humana. Já falei isso em outro vídeo. E isso agora prejudica o entendimento humano. Não podemos confiar em nossa mente, em nossos sentimentos, mas precisamos confiar em Deus. E é por isso que Ele nos dá a sua palavra, por isso que Ele nos dá orientações, para que nós possamos viver uma vida correta. Mesmo o homem pós-moderno hoje, com todo o conhecimento, com todo o avanço científico e tecnológico, ainda tem as mesmas necessidades, ainda sofre das mesmas demandas que o ser humano sofreu todo o tempo. Ainda tem ansiedade, ainda tem medo, ainda também necessita de segurança, também tem fome, tem sede. Então, apesar de tudo isso, ainda vemos dentro da natureza humana e dentro do próprio mundo que vivemos ali, as consequências dessas necessidades humanas ainda visíveis. Porque, como eu já disse em outro vídeo também, a solução para tudo isso não vem do homem, mas vem de Deus. E quando Deus orientava, então ele tinha um propósito. E quando nós vamos para a palavra de Deus, como eu disse, nós vamos ver Deus ele ali agindo, sempre com o propósito de abençoar, de salvar, de restaurar. E dentro do seu próprio povo aqui, né? Se você ler ali Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, depois o capítulo 10, do verso 12 até o capítulo 11, o verso 32, também depois Deuteronômio 26, o capítulo 26, do verso 16 ao verso 19, nós vemos Deus ali fazendo exortações à obediência. Em muitos momentos Deus ali, mais uma vez, retificando essas exortações, fazendo esses apelos para que o povo fosse obediente, para que o povo se ativesse àquilo que Deus havia orientado, para que eles não colhessem as consequências da desobediência, para que eles pudessem receber as suas bênçãos. Porque muitas vezes as bênçãos não estão relacionadas a questões espirituais, a milagres, a prosperidade e tantas coisas que as pessoas pensam. Mas a escolhas do dia a dia que muitas vezes trazem prejuízo à nossa própria vida. E que a palavra de Deus, quando muitas vezes é obedecida, ela vai trazer então ali também de alguma forma segurança com relação a essas coisas, para que nós não venhamos sofrer as consequências de escolhas mal feitas. E Deus ele fez isso muitas vezes. E quando nós vamos também lá para o capítulo 27, do verso 11 até o capítulo 28, o verso 68, nós vemos ali agora sendo pronunciados aquilo que é conhecido de muitos na palavra de Deus, as bênçãos e as maldições. O povo é mais uma vez lembrado com relação às bênçãos que receberia se fosse obediente. Tudo aquilo que Deus havia prometido estava mais uma vez prometendo a eles, mas também depois sendo lembrado das maldições, das consequências de tudo aquilo que colheriam se desobedecessem, se abandonassem as orientações de Deus.
Também vemos mais palavras lá no capítulo 30, do verso 15 ao verso 20, Josué 23, do capítulo 1 até o verso 16, Josué 24, do versículo 14 até o versículo 15. Vemos ali muitos apelos. Inclusive Josué em um certo momento diz assim, que eles deviam escolher a quem eles queriam servir, que ele e a família dele serviriam a Deus, e que eles deviam escolher se queriam então viver na desobediência e seguindo os outros deuses, ou se deveriam servir ao Deus verdadeiro. Então vemos muitas vezes Deus apelando, dando oportunidades. E você pode dizer assim, bom, mas isso foi com Israel, não com as outras nações. Cada vez que uma nação daquela sofria uma consequência, cada vez que uma nação daquela sofria uma punição, vou dar o exemplo do Egito, quando se levantou contra Deus e contra o povo de Israel. Todas as outras nações em volta ficaram sabendo. Todas elas acabavam temendo de alguma forma, porque agora sabiam que aquele povo tinha um Deus que lutava por eles, que batalhava por eles. E muitos foram levados, de alguma forma, a conhecer a Deus, a se aproximar dele, por meio desse testemunho. Então, Deus ele tinha propósitos e planos e agia, muitas vezes de acordo com o próprio contexto cultural daquele momento, onde aquelas culturas entendiam que os deuses deles eram assim, então, punitivos, maus, e que às vezes era a única linguagem que de alguma forma eles acabavam entendendo. Mas claro que esse não era o propósito dele. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro do profeta Jonas, e a gente lê ali do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente vai ver ali Deus enviando um profeta a uma das cidades mais ímpias, uma cidade talvez onde havia ali uma das nações mais sanguinárias e a qual era muito temida pelos seus inimigos, pelas práticas que eles tinham. E agora Jonas é enviado a essa nação com uma mensagem de Deus, de juízo. E a gente conhece a história, você já ouviu, o profeta reluta, foge, não quer ir, mas no final Deus trabalha com ele, de alguma forma faz com que ele vá até aquele povo, aquela nação. O surpreendente é que quando ele entra em meio àquele povo, aquela nação, e começa agora a declarar aqueles juízos que Deus estava agora ali colocando sobre aquela nação se ela não se arrependesse. Nós vemos agora aquele povo se arrependendo. Vemos agora aquele povo reconhecendo, atendendo agora aquele apelo de Deus. E agora mudando, deixando as suas práticas, mas deixando sua maldade e se arrependendo. E o relato bíblico diz que Deus também, então, agora não derrama sobre eles aquela ira que ele estava ali preparado para derramar. Que Deus não pune eles, mas agora eles recebem de Deus a sua graça, a sua misericórdia. E quando a gente vai ver, esse povo passou mais de 150 anos, para que depois voltasse então a praticar de novo, a encher ali, já o limite da sua maldade, para que Deus então viesse agora, e dessa vez então como consequência daquele aviso, agora colocar sobre eles então a punição. Mas esse relato é importante porque nos mostra ali exatamente aquilo que Deus disse para Israel e que nós vimos ali no livro de Jeremias, que se uma nação se arrependesse, Deus não destruiria. Então o propósito de Deus não é que nenhum de nós venhamos a ser destruídos, pelo contrário, sua palavra, a própria vinda de Jesus, tudo aponta para o seu propósito, que nós possamos, na verdade, aceitar aquilo que ele nos oferece, viver enquanto estamos nesse mundo uma vida justa, correta aos olhos dele, e quando ele vier, então, nos levar para poder viver com ele eternamente. Só que, como eu disse, muitos entendem Deus como um Deus mau. Quando, na verdade, quando você lê a palavra de Deus, há muitos e muitos textos, em muitos livros da Bíblia aqui, que apontam e falam da misericórdia de Deus, da sua graça agindo também no Antigo Testamento. O problema não era Deus, mas eram seres humanos e o próprio povo de Deus que muitas vezes acabava deixando de ouvir, deixando de dar atenção àquilo que Deus orientava, e colhiam as consequências, assim como é conosco hoje, assim como é com a igreja, com o povo de Deus. Também hoje Deus deixou sua lei, seus mandamentos, orientações para nós por meio de sua palavra. Mas como nós sabemos que esse Deus do Antigo Testamento não é mau e punitivo, como muitos creem. Porque a própria palavra de Deus, quando nós lemos ali o Novo Testamento, quando vamos lá para João capítulo 3 e o verso 16, nós encontramos aquelas que talvez sejam as palavras mais bonitas e sublimes que encontramos na palavra de Deus, porque fala exatamente desse Deus do Antigo Testamento agora demonstrando todo o seu amor pela humanidade,
Você conhece talvez esse texto, mas eu vou ler. Ali João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse Deus que muitos disseram que no Antigo Testamento era mau e punitivo, é o mesmo Deus que agora envia Jesus. E o texto diz ali que Deus amou o mundo. E por amor ao mundo, por amor a essas pessoas que perecem, muitas no desconhecimento da sua palavra, muitas no engano, muitas no pecado, ele envia Jesus, e diz ali o texto, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, não venha a morrer eternamente, mas que ele possa receber a vida eterna. Então, vimos na palavra de Deus que Deus sim, ele era justo, Deus sim, ele orientava, ele muitas vezes apelava para que os homens obedecessem, assim como ele faz hoje. Mas o problema não estava com Deus, mas com a resposta humana, com a forma como os homens agiam e ainda agem hoje. Porque muitos hoje fazem da mesma forma. Quando tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, não querem ouvir. Quando Deus exorta, muitas vezes se fazem de surdos. E depois vão colher as consequências. E um dia vão dizer que Deus é que foi mau e intolerante. Quando na verdade são os homens que têm vivido de forma contrária às orientações de Deus. Quando são os homens que desobedecem aquilo que Deus colocou como um conhecimento, como um ensinamento para a própria felicidade do ser humano. Não permita que o Espírito Santo venha trabalhar no seu coração e você, de alguma forma, venha endurecê-lo. Mas permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua mente, e que você possa permitir que ele possa agir, moldando sua mente, seu coração, para que cada vez mais você possa se aproximar daquilo que é a vontade de Deus. Continue estudando a palavra de Deus. Deus abençoe você ricamente.